Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Eu quero trazer para você uma palavra de Deus e o título da mensagem é: Estou sendo invasivo contra Deus? Estou sendo invasivo contra Deus? Vamos orar e você vai entender este assunto. Meu Deus, no nome de Jesus, eu e essa pessoa que estamos orando, pedimos ao Senhor para falar conosco. Pai, aqui está o esboço daquilo que o Senhor já me deu esta manhã. Agora quero meditar com esta pessoa e aprender juntamente com ela das grandezas do Senhor, da intimidade do Senhor, dos teus segredos, meu Deus. Conta para nós os teus segredos e revela-nos, ó Deus, a tua vontade. Eu e esta pessoa que ora comigo estamos abertos aos ensinos do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Eu quero falar um pedaço de um hino para você, e o hino diz assim: não sei quando Cristo Jesus há de vir, e nem qual o dia que eu hei de partir, mas eu sei que falar de Jesus, o meu Rei, será grande glória para mim. Por isso eu digo a você que falar de Jesus para você, para mim já é glória, para mim já é honra. Eu fico feliz, estava olhando, estamos caminhando para 28 mil visualizações no total das nossas mensagens. 28 mil vezes as pessoas me viram a minha face e me viram falando de Jesus. Que glória maravilhosa isso, né? Isto só aconteceu porque você está me ajudando, você está compartilhando, você está assistindo, você está orando por mim, e Deus tem me dado graça para trazer quase todas as manhãs. Às vezes a técnica, né, os recursos técnicos não me deixam gravar um dia ou outro, mas quase sempre eu estou aqui com você, deixando a mensagem de Deus para você, porque eu a recebi de Deus e quero passar a você. Então vamos voltar ao título desta mensagem: Estou sendo invasivo contra Deus? Bom, tem pessoas que não gostam do Velho Testamento. Eu tenho o prazer de trazer o Velho Testamento para a nossa atualidade. Levítico, que estamos falando, é Cristo presente, é o cristocentrismo, é o Jesus eterno, é o Cristo eterno em todos os tempos, antes e depois da criação, até a eternidade, de eternidade a eternidade. Ele é Deus. E tem pessoas que dizem: não, o Velho Testamento, principalmente o Pentateuco, é a lei de Moisés. Engraçado, nós lemos e vamos ler agora que quem disse a Moisés para escrever, para guardar, foi Deus. Então vamos ler Levítico capítulo 6, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: eu não te confirmei isso? Que foi Deus que disse? Disse o Senhor a Moisés: quando uma pessoa pecar e cometer uma invasão ou ser invasivo contra mim, ou ser invasivo contra o Senhor, paramos aí. Então Deus disse a Moisés: isto, Moisés, pode acontecer no meio de Israel e não poderá ser aceito. Israel é diferente das nações normais, das nações pagãs. Israel é o meu povo, o povo que eu escolhi, que eu separei e que eu tirei do Egito para ser uma nação para mim. Dentro de Israel eu separei uma tribo que serão os sacerdotes, os levitas. Então Israel não pode imitar as nações. Mas quando uma pessoa em Israel pecar, porque Deus fala primeiro pecar? Porque o pecado ele nasce na mente e no coração. E na medida que ele nasce na mente e no coração, então ele dá fruto. Ele engodando a alma, o coração, ele produz frutos, e frutos maus. Frutos do Espírito Santo são frutos bons. Frutos do pecado são frutos maus. E Deus disse a Moisés: quando uma alma pecar, e pecando ela começar a agredir a minha santidade, a ser invasiva à minha santidade, então os frutos dela não serão bons.
A conduta dela, Moisés, irá mudar. Ela começará então a dar falso testemunho. Ela começará, as pessoas confiando nela, deixarão algum depósito na mão dela, algum dinheiro na mão dela, e ela então usará esse dinheiro sem permissão, usará esses valores sem permissão daquele que confiou nela. Ela se tornará uma pessoa desonesta. A fraude vai estar no pensamento dela e nas ações dela. Esta pessoa vai chegar não só a roubar do seu próximo, mas ela também vai chegar a cometer falso testemunho. Ela vai aceitar suborno e o caráter dessa pessoa irá ser totalmente transformado. Veja, você que aceita suborno, você que mente falando um falso testemunho do seu próximo, você que pega a pessoa confia em você e deixa algo com você e você o usa sem permissão. Você está enquadrado exatamente nisso aí. Você que deve e não paga, você está enquadrado nisso aí. Mas você me diz, isto era para o povo de judeu, para o povo de Israel. Sigamos então o assunto. Então Deus diz, Moisés, essa pessoa vai cometer essas atrocidades até ela cair na consciência. Até o subconsciente falar com ela, até ela lembrar das minhas palavras e da minha santidade e da minha lei, dos meus decretos, então ela cairá em si. E então começará a vir o arrependimento de tudo que fez. Mas Moisés não será como os crentes, Moisés, que estão por vir no futuro, alguns deles. Este povo de Israel será diferente de muitos crentes no futuro. Este povo, antes de voltar a mim, Moisés, eles vão ter que se arrepender do que fizeram. Arrepender de ter roubado, arrepender de ter usurpado, arrepender de ter tratado mal o seu próximo, de ter levantado falsa testemunha. E eles precisarão consertar os seus problemas antes de vir a mim. E eu já te explico por que Deus falaria a Moisés, não serão como os crentes, alguns crentes antigos, alguns crentes de 2024. E então eles irão, devolverão o que roubou, devolverão o que usurpou, falarão com as pessoas que erraram contra elas, cometendo falso testemunho, e se eles tiraram algum bem em valor, eles terão que restituir, e com mais 20% daquilo que roubou ou usurpou. Não ficará barato. Depois que eles fizerem isso, que eles se acertarem entre eles mesmos, a fraude que cometeram, então, se acertando uns com os outros, essa pessoa poderá vir a mim, trazendo um carneiro e levando ao sacerdote. E mostrando que assume a culpa do erro que cometeu. Ele não joga para outros as culpas. Ele, pela sua culpa, não apresenta desculpas. Ele vai até o sacerdote, depois de ir ao seu próximo, ele vai ao sacerdote dizendo, eu errei, eu pequei, eu fui invasivo contra a santidade de Deus. E eu quero oferecer um sacrifício. E então o sacerdote oferece o sacrifício. E a Bíblia diz, oh que maravilha, todos os seus pecados que ele cometeu, imitando nações pagãs, imitando o mundo, esses pecados serão perdoados. Eu quero falar com você sobre os profetas, sobre os homens do passado. Eles sempre, os profetas, apontavam para a santidade, para um povo separado de Deus. Conversando com a minha esposa, eu disse a ela, sabe por que o Hamas atacou Israel sem que Israel soubesse? E ela disse por quê? Eu disse porque não há profeta hoje em Israel. Vai esses pastores para Israel para fazer turismo, para ter uma vida boa, mas não para se levantar como um profeta dentro de Israel.
Vai esses turistas para lá e vão para o Monte Sinai, vão para aqui e para ali, vai no túmulo de Jesus para fazer turismo, mas não tem ido crente ali para serem profetas em Israel, porque se Deus é Deus de Israel e ele o é, e se Deus tivesse profeta ali, um profeta levantaria a sua voz e diria: o inimigo vem atacar vocês, orem para que Deus vos dê o livramento. Por isso Israel foi envergonhado com o ataque sem esperar, porque não há profeta em Israel. Olha o tempo de Eliseu, de Elias. Olha o tempo de Eliseu, quando os inimigos tentavam atacar, e eles disseram: tem traidor entre nós, avisando a Israel. E eles disseram: não, rei, tem um homem de Deus em Israel que sabe tudo o que o rei projeta contra Israel. Israel é diferente, Israel não pode ser como as nações pagãs, dizia Deus, mas se eles pecarem no seu coração e forem invasivos contra a minha santidade, eles se tornarão mundanos como as nações pagãs. Eu vou tratar com eles, eu vou tentar conscientizá-los dentro dos meus decretos. E eles então irão corrigir o erro que cometeram. E então virão a mim com sacrifício. E assumindo eles a culpa, se humilhando, eu perdoarei todos os seus pecados. Assim dizia os profetas que levavam Israel à santificação. Bom, quero lembrar você que em Provérbios, capítulo 24, 28, para você que é cristão, Provérbios, lá no Velho Testamento, aquilo que você despreza, está escrito assim: não seja testemunha falsa contra teu próximo, e nem use os teus lábios para enganar. Não use os teus lábios para roubar os outros, para fazer um negócio ilícito, para trazer benefício para você. Não use os teus lábios para botar documento falso na imigração. E tem crentinhos por aí que não são pessoas de Deus, são mentirosos, dizendo ser honestos, que estão usando jeitinhos para botar documento na imigração, sabendo que não é verdade. Mas esses crentes falsos, sem vergonha e mau caráter, dizem: não, eu vou fazer só para me beneficiar por um tempo. Mentirosos e enganadores. Se você buscasse a Deus e orasse a Deus de verdade e fosse um crente de verdade, Deus iria te socorrer. Goste de você ou não do que eu estou falando, mas eu estou falando está dentro e é a palavra de Deus. Tanta gente enganando, usando os lábios falsamente, usando o dinheiro que Deus permite que ele ganhe aqui para comprar a lei, para comprar a justiça. E vão para a igreja e levantam a mão e dizem que estão glorificando a Deus. Deus disse a Moisés: primeiro eles vão corrigir os seus erros, depois vem se acertar comigo com sacrifício e assumindo a culpa. Então, depois de arrependidos, eu os perdoarei. Isso diz em Provérbios. E aí você vai dizer: mas isso é para o povo de Israel que Moisés estava dizendo? Moisés representava a pessoa de Cristo. E o apóstolo Paulo fala em Gálatas, capítulo 6, versículo 16, que nós somos, você cristão e eu cristão, nós somos o Israel de Deus do século 21, do ano 2024. Nós somos o Israel de Deus e Deus está falando com você. E o próprio Jesus diz: vocês cristãos, vocês discípulos, têm que superar em tudo os fariseus, os saduceus e este povo aí que louva, que ora e que segue a lei de Moisés como se isso os livrasse. Vocês têm que superá-los em tudo. Se eles oram, vocês têm que orar muito mais. Se eles dizimam, vocês têm que dizimar muito mais. Se eles pagam os seus impostos, você tem que ser fiel no teu imposto. Dai a César o que é de César. E se você não dá a César o que é de César, se você não paga o teu imposto. Se você é uma pessoa que vive colocando tudo debaixo dos panos, você é ladrão, usurpador, está usando fraude e vai para o inferno. Não importa
se você entrega seus dízimos à igreja. Não importa se você vai lá e faz uma falsa adoração a Deus. Se você não é fiel com o Estado, não é fiel com o teu próximo, nunca você será fiel a Deus. Infelizmente eu tenho que falar isso para você, mas tem tanta gente com falta de vergonha na cara, se lançando aí ao socialismo. Hoje mesmo eu recebi uma pergunta: você já recebeu alguma compensação do governo? A compensação que eu quero do governo é a liberdade de trabalhar com os meus braços, com as minhas mãos, para eu ter o meu dinheiro digno e restituir ao governo o que pertence a ele, e viver do que Deus me dá, abençoando também a obra de Deus. Isto é o que eu tenho na mente. Eu não corro atrás do dinheiro. Eu não quero ficar milionário. Muito pelo contrário, eu disse a você lá no princípio desta mensagem que falar de Jesus, o meu rei, já é grande glória para mim. Jesus então disse a Pedro: Pedro, você é Pedro. Pedro, você é muito normal. Você é um ser normal. Mas eu te chamei, Pedro, e chamei os outros, os normais, para viver a vida espiritual, para viver no mundo normal, sendo anormais nesta terra. De vocês, Pedro, e de você, eu não posso esperar muito do teu jeito normal, do teu jeito natural de ser. Mas, Pedro, olha para a rocha eterna, porque sobre esta pedra vocês serão edificados. Sobre esta pedra vocês serão construídos. E Pedro, tem muitas outras pessoas como você por aí que eu irei chamar. E essas pessoas juntos serão a minha igreja. E contra a minha igreja, que é o Israel chamado do Deus vivo para o cristianismo do século 20 e 24, Pedro, esses que eu chamar para esta data, para esta época, junto com você, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por isso que eu disse que Deus falou para Moisés: Moisés, eu estou falando com você para falar a este Israel que saiu do Egito, mas não para falar com aqueles crentinhos do século 20 e 24, que mentem, que fazem tudo de errado lá fora e depois chegam lá para mostrar para o seu pastor, que também não os ensinou, como o pastor Riva Martins está ensinando, a ter uma vida santa. Não é para eles, porque aqueles crentinhos lá estão indo para o inferno, enganando os outros, enganando a si mesmo, e não chegam na minha presença com arrependimento, com lágrimas nos olhos, buscando a mim. Moisés, esses crentinhos são uma vergonha para o reino de Deus. Ontem eu vi um pastor que possivelmente era ex-homossexual e agora casou, falando uma bobagem por falta de conhecimento, não sei, dizendo que Judas traiu Jesus e Pedro também traiu Jesus. Eles falam de Pedro como fala de um cachorro, como fala de um animal irracional, como fala de uma pessoa desprezível. Pedro não traiu Jesus, senhor pastor. Pedro negou. Mas ele negou porque Jesus já havia dito a ele que isso aconteceria no momento que ele precisava de saber que ele era muito humano, que ele não era mais do que ele era. E ele pensava ser mais do que aquilo. Jesus precisava ajudar a Pedro. Mas Pedro, senhor pastor, que disse que ele traiu Jesus e ele não traiu Jesus, ele chorou amargamente. Talvez você não tenha chorado os teus pecados, por isso fala essas coisas de Pedro. Mas Deus disse a Moisés: naquela igreja existirão crentes de verdade, crentes que não vão ser invasivos à minha santidade, crentes que quererão parecer comigo, quererão ser santo, eles vão buscar ser santo, e só através desta santificação é que eles verão a mim. Sem a santificação, você irá para o inferno. Você não verá o Senhor. Por isso, se você buscar se santificar e não for invasivo à santidade de Deus, você não lançará sua mão à corrupção.
você não cometerá os pecados que o mundo comete, porque Deus estava dizendo a Moisés, essas pessoas que forem invasivas, viverão como as nações pagãs, cometendo os pecados que é normal entre os pagãos. Se você está cometendo o pecado normal que o mundo comete, você jamais conheceu a Deus e você não está oferecendo um culto a Deus. Mensagem forte para você que quer ser forte em Deus e fugir do pecado para ir morar com Cristo. Não sei que morada Jesus vai me dar e nem qual nome que eu hei de ganhar. Mas eu sei que o bem-vindo dele eu hei de escutar. E só dele falar este bem-vindo, só isso será céu para mim. Deus te abençoe no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, eu quero voltar à pergunta que te fiz no princípio. Estou sendo invasivo contra Deus? Busque a Deus e o Espírito Santo de Deus te esclarecerá no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, já 10 da manhã. Um abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser.